Vou reler o texto para nós meditarmos então na palavra do Senhor esta noite. As crianças, 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas capítulo 7. As crianças que vão subir podem aproveitar enquanto nós encontramos o texto para subir. 2 Crônicas capítulo 7, a partir do verso 1. Segundo Crônicas 7, a partir do 1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Deixa eu achar o texto aqui que fujam. Assim que o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo a Deus, assim que o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus, os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com seus instrumentos musicais, feitos pelo rei Davi para louvar o Senhor cantando: O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereais e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, juntamente com Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No dia 23 do 7º mês, ele mandou o povo para as suas casas. E todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por seu povo Israel. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o pátio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia do ambiente em que esse texto foi produzido, em que Salomão teve essa experiência. Imagine a grandiosidade da festa de inauguração do templo de Salomão. Salomão não era um rei qualquer. Logo, o templo que ele construiu não era um templo qualquer. Para você ter uma ideia, Salomão convocou aproximadamente 180.000 operários para trabalharem na construção desse templo. Então, se tinha 180.000 homens trabalhando, você imagine quantas pessoas tinha na festa de inauguração do templo. Então, assim, era uma coisa grandiosa, era uma coisa realmente marcante. É óbvio que o contexto aqui é o contexto da inauguração, da consagração do templo que Salomão havia construído em Jerusalém. Lembrando que Davi desejava construir esse templo. Mas Deus disse que Davi não faria isso, que isso seria delegado ao seu filho Salomão. Por quê? Deus havia feito uma outra promessa à nação de Israel e a Davi, que não faltaria um descendente dele no trono. Então Salomão já era um descendente de Davi, que teve então essa incumbência de construir
esse majestoso templo, e aqui nós estamos diante, então, do dia da grande inauguração, da grande consagração deste templo. Então, embora o contexto seja a construção, a inauguração do templo, eu quero falar com vocês essa noite sobre a oração, né? Aqui o texto nosso, na parte final, destaca a oração que Salomão havia feito. Na verdade, o capítulo 7, ele nada mais é do que a resposta da oração que Salomão faz no capítulo 6. Então a gente às vezes olha o texto, né, e fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e tal, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados. Então assim, com base em quê? Aí é Deus falando em resposta à oração que Salomão havia feito no capítulo 6, nós vamos passar por lá daqui a pouco. Então por que eu quero falar, e o tema hoje é o valor da oração? Não necessariamente nessa importância de ordem, mas eu falei, talvez nos últimos 3 ou 4 domingos aqui, sobre o valor de algo importante para os nossos dias. O valor da família, o valor da Bíblia, o valor da igreja e hoje o valor da oração. Eu repito, não necessariamente nesta ordem de importância, todos essas ferramentas, todas essas dádivas de Deus são importantes. E a oração especialmente, quem esteve na escola dominical hoje vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Todos esses temas que eu venho abordando aqui nos últimos domingos, são temas que nos ajudam, são responsabilidades, consciência que vão nos preparar para enfrentar os dias que se descortina pela frente da igreja cristã e dos cristãos nos próximos tempos. Nós já vivemos, né, algumas coisas, já experimentamos algumas coisas, mas a igreja de Cristo vai sofrer pressões, vai sofrer perseguições, e isso vai a cada dia mais aumentar. Então, se nós analisarmos o que nós aprendemos até aqui sobre o valor da família, por exemplo, a responsabilidade que um pai e uma mãe têm de edificar um lar cristão, de edificar o coração do seu filho, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, fazê-lo entender, fazê-lo crer, fazê-lo conhecer verdadeiramente Jesus e os seus ensinos, isso fará uma diferença muito grande. Na igreja, não necessariamente, mas principalmente no mundo. Por quê? Alguém que realmente está convicto de Jesus, do Evangelho, da salvação, das promessas de Deus, daquilo que vai acontecer, ele não só vai enfrentar bem isso, mas principalmente ele vai ajudar outras pessoas a passar por essa dificuldade. Eu não sei exatamente o que aconteceu ali, mas a gente orou por uma moça que, segundo o relato breve ali, o Wellington ajudou, né, socorrer num acidente. Então você imagine quando você está no meio de uma situação e tem um monte de gente batendo cabeça sem saber o que fazer. Não, leva para cá, faz assim, faz assado. Não, isso não pode fazer. Imagine como será os últimos tempos. Tantas coisas acontecendo, tantas barbaridades acontecendo, o pecado imperando no mundo e as pessoas despreparadas para enfrentar essas coisas. Então o papel da igreja, o papel da família é orientar, fortalecer, edificar uma família para que a igreja seja uma igreja forte e que a igreja cumpra bem o seu papel. O valor da palavra, indiscutível. Conhecer os dogmas de Deus, conhecer os planos de Deus, conhecer a vontade de Deus para andar segundo a sua vontade e assim sermos abençoados. Então, se você quiser explorar mais, e vale a pena, os detalhes dessa construção, como aconteceu, qual o propósito de tudo isso, leia o primeiro livro de Reis, capítulo 5. Você vai encontrar ali, detalhadamente, todos os pormenores desta obra. Mas como eu disse, que o capítulo 7 é uma resposta do que Salomão orou no capítulo 6, eu quero que você volte no capítulo 6, a partir do verso 14. Nós encontramos ali Salomão adorando a Deus, agradecendo a Deus por ter sido ele escolhido para construir o templo, por eles estarem ali num dia festivo para inaugurar a casa de Deus. Então, a partir do verso 14, Salomão orou assim: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste, com a tua mão cumpristes, porque hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando dissestes: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem cuidado
de em tudo andarem segundo a minha lei, como você tem feito. Olha que Salomão aqui já se coloca no lugar de Davi. Uma promessa que Deus havia feito a Davi. Davi, nunca vai faltar um sucessor seu sobre o trono de Israel, desde que eles andem na minha lei, na minha vontade, como você tem andado. Salomão aqui agora se coloca nessa posição, porque os próximos descendentes seriam dele. Então ele pede que Deus tenha misericórdia e que continue cumprindo aquele propósito na vida dele também. Verso 17. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos esse templo que eu construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao teu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Qual era a promessa de Deus? Habitar entre o povo. E Salomão reconhece, por mais detalhe, por mais que ele tenha sido obediente nos detalhes da construção daquele templo, ele reconhece que aquele templo é muito pequeno para receber, para comportar a glória de Deus, a majestade de Deus. E eu acho interessante que ele faz, diante disso, diante deste feito, ele faz uma oração e ele diz assim: ainda assim atende a oração do teu servo e o pedido de misericórdia, ó Senhor. Eu não vejo aqui Salomão fazendo uma oração arrogante, né? Inquirindo Deus, exigindo algo de Deus, declarando ou determinando que Deus faça algo, mas ele ora para que Deus tenha misericórdia e faça a vontade dele, Deus. E aí verso 20, esteja os teus olhos voltados, olha aqui a oração que ele faz, esteja os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração do teu servo, a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu povo e de Israel teu povo quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde o céu, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Agora eu vou citar alguns versos, a partir do 22. Quando o homem pecar contra o seu próximo, verso 23, ouve dos céus e age. Quando o teu povo for derrotado por inimigo por haver pecado contra ti, ouve dos céus e perdoa. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por haver o teu povo pecado, ouve dos céus e perdoa. Quando houver fome, praga, epidemia, ou quando o inimigo sitiar a terra, ouve dos céus e trata com eles. Quando o estrangeiro orar, ouve dos céus e atende. Quando o teu povo for à guerra contra os inimigos, ouve dos céus e os defende. Quando pecarem contra ti e o inimigo os levarem prisioneiro, ouve dos céus e resgata o teu povo. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos estejam atentos às orações que se fizerem neste lugar. Agora, quando nós vamos para o capítulo 7, faz sentido, né, o que nós lemos lá. Resposta de oração. Então, é isso que eu quero falar com vocês nesta noite. A importância, o valor da oração na vida do cristão. Oração. Salomão nos ensina aqui exatamente isso. O valor, a importância, o poder da oração. Veja que sendo Salomão um rei poderoso, diante de tudo aquilo que ele havia construído e conquistado, ele reconhece que a posição que mais pode exaltar um homem ou uma mulher é exatamente a posição de alguém prostrado de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Se você se lembra do texto, diz que ele se ajoelha diante do povo para orar. E o povo coloca o seu rosto no chão porque viram a resposta da oração. A glória de Deus foi manifestada. E quando a glória de Deus se manifestou, restou a eles simplesmente se prostrarem e adorarem ao Senhor, reconhecerem, sentirem e gozarem da presença do Senhor. Então, por que é importante orar? Primeiro, porque a oração provavelmente é a única demonstração de um ser humano, quando um ser humano reconhece e se prostra diante de Deus, que é a única fonte que pode saciá-lo. Então a oração, o ato de prostrar-se, o ato de buscar a Deus, pastor, mas eu não posso ajoelhar, eu não posso orar, então eu estou privado disso. Eu não estou falando de aspecto físico, eu estou falando de posição do coração. Quando alguém se prostra, quando alguém se derrama, quando alguém se humilha diante de Deus, ele não precisa necessariamente estar de joelho. É óbvio que aquele que pode, ele vai desejar se ajoelhar, ele vai desejar se prostrar diante de Deus, mas Deus sabe aqueles que não podem. O fato é que esta é uma demonstração clara de alguém que encontrou
a fonte, o único lugar, o único local aonde ele pode ser saciado. É a oração que nos leva para lá. A oração, como eu disse, é um dos meios da graça, através do qual nós podemos desenvolver comunhão com Deus. Nós cantamos, nós lemos a Bíblia, mas a oração é um caminho importante que nos leva a ter comunhão com Deus. Quem estava aqui no culto de terça-feira, eu até citei Mateus, né? Quando Jesus, Mateus 5, quando Jesus nos ensina a entrar no quarto e fechar a porta e orar em segredo com Ele. O que Jesus queria com isso? Jesus queria nos ensinar intimidade. Quando nós desejamos ter tempo com Deus, Deus sempre terá tempo para nós. Então as nossas orações não podem ser aquelas orações instantâneas, aquelas orações rápidas, aquelas orações corridas, aquelas orações atribuladas. Nós precisamos encontrar tempo de paz, nós precisamos encontrar tempo de qualidade para nos separarmos, para evitarmos interrupções e termos tempo de qualidade para falar com Deus. Então a oração é importante por isso. Deus nos fala, como eu disse, através da palavra, mas é maravilhoso ouvir Deus através da oração. É uma experiência maravilhosa. A gente se derrama, o coração explode, a alegria não cabe dentro de nós, porque nós sentimos a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Pai, juntamente de nós, no nosso coração, colhendo as nossas lágrimas, recebendo as nossas palavras e respondendo a nossa oração. Nós não podemos nos privar disso. E além disso, irmãos, se nós olharmos para a história da Bíblia, desde os patriarcas, passando pelos profetas, passando pelos apóstolos, se a gente olhar para a história recente, para a história da igreja, também desde dos fundadores, dos pais da igreja, dos reformadores, que outro grupo importante, os puritanos, os grandes avivalistas, os grandes evangelistas, você não vai encontrar sequer um homem, sequer uma mulher que tenham sido efetivamente usados por Deus que não tenha feito uso da oração. Pelo contrário, se algum homem, infelizmente nós conhecemos, a história registra homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus, mas em algum momento eles abriram mão da oração e o seu ministério, a sua missão sucumbiu, a sua missão desfaleceu, naufragaram na fé, porque não é possível viver em Cristo sem oração. E aí é uma verdade, não há cristianismo sem a oração. Saudoso, talvez alguém aqui conheça apenas de nome, né? Eu sempre cito aqui, saudoso evangelista Luiz Semensato Primo, quando eu tinha a idade talvez do Josué, ele falava no culto de oração, não há cristão sem oração, ele tinha um sotaque. E é uma verdade, não há cristianismo sem oração, não há crente sem oração, não há igreja sem oração, pelo menos não há igreja viva. Pode haver igrejas mortas, igrejas que estão perpassando o tempo, mas sem vida, sem vigor, porque, aí citando o Shed, né, a oração o sotaque dele também, oxigênio, né? Ele falava, o oxigênio da igreja é a oração, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Então a oração é importante para a sobrevivência da igreja. Sem oração não há progresso na evangelização, sem oração não há conversão de almas. Sem oração não há milagre, sem oração nós não vamos ver o poder e os sinais, os milagres do Espírito Santo. Então a oração é indispensável para a igreja, é indispensável para os nossos dias. Se nós olharmos para os grandes homens de Deus, ou os grandes personagens bíblicos, nós vamos encontrar, eu relacionei alguns aqui, que não abriram mão da oração. E você vai perceber que naquele relato de Salomão, quando Salomão ora a Deus, e ele elenca, Senhor, se o povo pecar contra o Senhor, Senhor, se o inimigo levar o povo preso, você vai ver que todas aquelas condições são condições em que o povo pecou contra Deus. O pecado, a doença, o exílio, a praga, só vinha sobre a nação se eles desobedecessem a Deus. E ainda que eles desobedecessem, era a oração de Salomão. Senhor, se acontecer isso, e o povo orar, e o povo clamar ao Senhor, se o povo vier para o templo e clamar ao Senhor, ouve dos céus, e perdoa, e restaura, e socorre. E a resposta que Deus dá para ele no capítulo 7, a partir do verso 14 é essa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e buscar minha face, arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é promessa de Deus. Então quando nós olhamos para Abraão
Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, que estava prestes a ser destruído, prestes aquela cidade de Sodoma seria destruída. A palavra de Deus diz que Abraão ora pelo seu sobrinho e Deus envia um livramento para Ló em Sodoma. Jacó ora por uma bênção e Deus o abençoa no vale de Jaboque. Moisés intercede em favor da nação de Israel quando eles pecaram contra Deus e Deus havia decidido riscar o nome deles. E a oração de Moisés alcança o coração de Deus e Deus perdoa Israel. Ana orou no templo por um filho. E é uma cena comovente. Aquela mulher orando, aquela mulher gemendo, aquela mulher chorando diante de Deus, ao ponto de ser mal interpretada, ao ponto de ser repreendida. Mas Deus ouve a sua oração e lhe dá um filho. O seu filho se torna o grande Samuel, profeta, juiz e sacerdote de Israel. Ezequias estava no leito de enfermidade, condenado à morte. Ele orou no leito e Deus concedeu a ele ainda mais 15 anos de vida. Daniel na cova dos leões, ora por livramento e Deus fecha a boca dos leões. Davi no campo de batalha ora por uma vitória e Deus lhe dá a vitória sobre o gigante Golias, ele entrega o gigante nas suas mãos. Elias diante do altar ora e pede a Deus um sinal e Deus manda fogo dos céus e o sinal que Elias pediu chega. Eliseu orou por um milagre, Deus abriu os olhos do moço. Atos capítulo 12, o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas a oração foi buscar o anjo. A igreja estava em oração, a igreja estava clamando e Deus então manda o anjo lá na prisão para soltar Pedro. E aí, meus irmãos, eu acho que talvez a mais marcante das orações, Jesus está no Getsêmani e ele ora ali para que a vontade de Deus seja feita. Ainda que ele sabe que a vontade de Deus fará com que ele morra a morte cruel na cruz do Calvário, mas Deus lhe conforta, Deus lhe sustenta. Jesus morre na cruz de fato, mas o mesmo Deus, 3 dias depois, ressuscita Jesus dos mortos. O que é isso? Oração. Jesus orou e foi socorrido, Jesus orou e a resposta veio. Elias, Eliseu, Ana, Ezequias, Daniel, Abraão, Jacó, eu e você podemos orar e Deus quer responder às nossas orações. Nós precisamos, irmãos, não podemos abrir mão. Se nós não orarmos, nós não vamos ver sinais na nossa geração. A batalha, eu penso que é muito mais difícil nos nossos dias. Os corações são muito mais endurecidos e eu estou falando dos nossos próprios, eu não estou falando do incrédulo, eu não estou falando do ímpio, eu estou falando dos crentes. Os crentes encontram muitas soluções, muitos confortos, muitas saídas e a oração começa a ficar uma coisa extrema. O crente não sabe, o crente não está acostumado, o crente não ora mais. A igreja não ora mais, não existe mais o rumor da oração, não existe mais a compulsão pela oração, o desejo pela oração. A oração parece ser uma obrigação. A oração parece ser algo cansativo e pesado para os nossos dias. Como nós estamos enganados, como nós estamos errando quando nós abdicamos da oração, quando nós nos afastamos da oração, quando nós não fazemos da oração o momento mais importante da nossa vida. Eu falei aqui da Bíblia, né, que a palavra de Deus deve ser mais importante do que a nossa próxima refeição, tal qual a oração. Se nós precisarmos ficarmos um dia sem comer o dia todo, isso não é tão importante quanto nós deixarmos de orar um dia todo. Talvez você possa falar assim, mas é tão importante a oração? É só nós analisarmos a nossa relação com Deus. Se Deus é o nosso Pai, quem aqui é pai ou quem aqui é filho que não conversa com seu pai? E se isso acontece, algo está muito errado. E se isso acontece, isso causa tristeza em ambos. Então assim é com Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos conversar com Ele. E o caminho para essa conversa, o caminho para essa comunhão é a oração. E eu fico imaginando como Deus olha para nós de vez em quando. Eu tenho um filho tão ingrato, eu tenho uma filha tão rebelde, faz tanto tempo que ele não fala comigo, faz tanto tempo que ele não para conversar comigo. Eu confesso que como filho eu sou meio ausente, às vezes a minha mãe puxa a minha orelha e fala assim, você precisa ir lá em casa conversar um pouco com seu pai precisa conversar com você. Então às vezes nós nos afastamos e esfriamos a relação e o coração do nosso pai fica triste. O coração de Deus também se entristece quando Ele olha para mim, olha para você como filhos, e Ele nos considera filhos, Ele nos ama como filhos, Ele entregou o seu Filho por nós, e Ele fica esperando uma palavra da nossa boca. Ele fica esperando um glória a Deus, um aleluia, um assim seja, um Pai amado, um Deus misericordioso. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. E Ele passa dias e dias e dias esperando ouvir uma palavra nossa, que nós possamos reconsiderar o nosso tempo e a nossa oração.
eu li uma frase essa semana, que dizia assim: há poucas coisas que ninguém pode fazer por você. E uma delas é ter tempo com Deus. Alguém pode orar por você, alguém pode interceder por você, mas a sua chegada, a presença do Deus vivo é imprescindível. Às vezes a pessoa espera tanto tempo, paga tão caro, sofre tanto para ficar numa fila, para comprar um ingresso, para esperar um dia, para ir ver um show. E eu imagino que naquele dia nada vai impedir aquela pessoa de estar lá. E se ela puder, pelo menos chegar próximo, tirar uma foto, pegar um autógrafo, é melhor ainda. E nós temos o Deus, Criador dos céus e da terra, disponível para nós, no seu trono, na sua glória, na sua majestade, esperando que nós nos aproximemos dele, porque ele mesmo abriu o caminho, para que nós tenhamos esta comunhão, para que nós levemos a ele todas as nossas queixas, para que nós levemos a ele todas as nossas fraquezas, para que nós falemos com ele todas as nossas tentações e preocupações, e ele está nos esperando. E é interessante, certa vez alguém perguntou para Spurgeon: Spurgeon, qual é o segredo do sucesso do seu ministério? Os irmãos sabem que Spurgeon foi um grande pregador, o príncipe dos pregadores. E a igreja dele, o tabernáculo do Brooklyn, juntava 12 mil pessoas todos os domingos para ouvi-lo pregar pela manhã. Então ele disse: olha, o segredo do sucesso do nosso ministério é que antes de eu começar a pregar aqui, a plataforma era um porão embaixo da plataforma. Então ele falou: todos os domingos, antes que eu comece o sermão, há grupos de irmãos e irmãs piedosos que se colocam debaixo dessa plataforma, intercedendo e orando para que o sucesso aconteça. E olha que as pregações de Spurgeon, né, quem lê os livros de Spurgeon sabe, não eram pregações sobre prosperidade, não eram pregações sobre autoajuda, mas o povo corria, o povo se reunia para ouvir aquele homem pregar. E eu estava lendo por acaso um livro ontem, eu não vou me lembrar o nome agora, de um homem que era um pregador como Spurgeon. E ele conta que ele ficava na igreja dele, e ele ficava observando as carruagens passando, e indo para o tabernáculo do Brooklyn. É como se eu estivesse aqui e ficasse vendo carros e ônibus e vans passando, olha, eles vão tudo ali na presbiteriana, vão tudo. E aquele homem, ele começou a orar e pedir a Deus que Deus ajudasse ele a não ter inveja e muito menos ódio de Spurgeon, porque as pessoas estavam indo lá para receber a mensagem da palavra de Deus. E ele fez essa oração, e ele disse que o coração dele amava Spurgeon, o coração dele era um coração de gratidão, ele se tornou um amigo de Spurgeon. Por quê? Porque ele reconheceu que ele era um instrumento de Deus. Então este é o resultado, oração. A oração muda tudo. Precisamos orar mais. Quem sabe nós precisamos aprender a orar. A palavra de Deus fala muita coisa sobre a oração. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes quando nós formos orar. Uma delas é orar com esperança. O que significa orar com esperança? É você saber que você está indo no lugar certo. Sabe quando... Eu vou dar as duas situações. Você está quebrado financeiramente. Você está devendo para o banco. Aí você fala assim: eu vou no banco ver se eu consigo um empréstimo. Qual é a sensação, qual é a atitude que a gente vai? Eu estou quebrado, o banco não vai me dar o dinheiro, eu vou chegar lá. Nós não podemos ir para Deus com esse tipo de atitude. Imagine que o banco ligou para você. Falou: vem aqui que nós vamos resolver o seu problema, nós temos uma proposta, nós vamos ajudar você, vamos dividir, e você sabe que você vai, então você vai com confiança. A nossa ida aos pés de Jesus deve ser uma ida de esperança. A nossa oração deve ser uma oração com esperança. Esperança do socorro que Ele vai nos dar. Esperança das respostas que nós precisamos. Quantas vezes pessoas estão orando e nós temos testemunhos, muitos testemunhos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós oramos e queremos que Deus responda a algo. E às vezes é legítimo o desejo, a dor, eu preciso da resposta, eu preciso ver a salvação do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, eu preciso ver a resposta de Deus, e demora, mas persevere. A oração deve ser uma oração de esperança, a esperança pela cura, a esperança pela salvação, a esperança pela restauração, a esperança pela solução, pelas portas abertas. Se Deus não pode dar, ninguém mais poderá te dar. Então nós temos que ir aos pés de Jesus com essa esperança. A nossa oração deve ser uma oração de perseverança. Eu já falei aqui. Se Deus olhasse para a nossa disposição, para a nossa perseverança, ai de nós.
Imagine que você dobra os seus joelhos numa terça-feira aqui no culto de oração e você pede algo para Deus. E Deus chama o anjo. Isso não foi eu que falei, isso aqui é uma ilustração que o Max Lucado coloca num dos livros dele. Deus chama o anjo. Falou, anjo, meu servo está orando lá na ICT, lá em Cosmópolis. Prepara o que ele está pedindo. Aí na outra terça-feira o anjo já está com a bênção na mão. E aí Deus fala para ele, o anjo, a hora que ele pedir você pode ir lá e entregar. E cadê ele? Na outra terça ele já não veio. Porque ele desanimou, ele não orou com perseverança. Nós temos esse péssimo defeito de pedir as coisas para Deus como se nós desconfiássemos que Deus não pode fazer. Ó, Senhor, eu estou pedindo, mas se não der também, eu sei que está difícil. O Senhor tem muita coisa para fazer. Talvez o que eu estou pedindo é algo muito grande. Os médicos já falaram que não tem jeito, o advogado já falou que está perdido. Então, sei lá, se o Senhor puder fazer alguma coisa, não é assim que nós devemos orar. Nós devemos orar com esperança e com perseverança. A perseverança na oração, a perseverança na busca, a perseverança na consagração. Quantos de nós não passamos por isso? Eu quero consagrar minha vida, eu quero perseverar na confiança, eu não quero desanimar na minha caminhada, mas dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a gente começa a arrefecer, começa a perder ritmo e começa a abandonar o nosso propósito. Deus quer ver perseverança nas nossas orações. Talvez essa seja uma das razões de nós não vermos respostas, milagres e sinais de Deus na nossa geração, porque nós somos muito inconstantes. Hoje nós estamos orando, pedindo, crendo, confiando, e amanhã nós estamos dando mau testemunho. Amanhã nós estamos, às vezes até desdizendo do poder de Deus, em vez de testemunhar e crer no poder de Deus, nós mesmos estamos dando um testemunho negativo. Eu estou orando faz tanto tempo, Deus não faz. Até agora Deus não respondeu, como se Deus tivesse falhado conosco. Oração perseverante. Devemos orar com ousadia. Não é aquela ousadia, não, senta aqui Deus, que agora eu quero ter um particular com o Senhor. O Senhor senta aqui, é nós dois. Não é isso. Quem somos nós para redarguir Deus, para exigir algo de Deus? Mas orar com ousadia é olhar para o nosso Deus antes de olhar para o tamanho do nosso problema. Lembra aquela ilustração que todo mundo faz sobre Davi? Antes de Davi chegar no acampamento, todo mundo falava do gigante. Olha o gigante, ele apareceu de novo. Agora ele falou essa ofensa. Agora ele desafiou fulano. Agora ele fez isso. E faz tantos dias. Antes de Davi chegar, ninguém falava em Deus, só se falava em Golias. Quando Davi chega pela primeira vez, se ouve falar em Deus. Davi olha para aquele gigante, ele é um gigante. Mas Davi antes olhou para o Deus de Israel. E disse, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para desafiar ou para afrontar o exército do Deus vivo? Se ninguém vai, eu vou. E ele foi lá, como eu disse, né? Ele orou por uma vitória e Deus deu o gigante nas suas mãos. Por quê? Porque ele não olhou para o tamanho do gigante. E muitas vezes nós olhamos para o tamanho do problema, para o tempo da demanda, e não olhamos para Deus, não olhamos para o poder de Deus. Deixemos de olhar para as dificuldades e olhemos mais para Deus. Não olhe para o que você está sentindo. Eu preguei sobre isso também recentemente. Às vezes aquilo que nós sentimos não é o que nós cremos. E nós temos que perseverar naquilo que nós cremos, perseverar na promessa, perseverar no poder de Jesus, perseverar na promessa que Ele fez e não naquilo que nós estamos sentindo, porque às vezes estamos mesmo afadigados, estamos tristes, estamos abalados com alguma coisa, mas não é o sentimento que nos guia, é aquilo que nós cremos, e nós cremos no Deus Todo-Poderoso. E por fim, olhe para os sinais. Se você tem dificuldade, se a sua demanda é grande, se o milagre que você precisa é muito grande aos seus olhos, olhe para aquilo que Deus já fez. Olhe para os milagres que Deus já fez. Olhe para as maravilhas que Deus já fez. E Deus continua sendo o mesmo. Ele só não é buscado como deveria. Ele só não é adorado como lhe é devido, como nós cantamos no início. Ele só não é reconhecido como Deus, o único Deus, como deveria ser. E por isso nós não vemos os sinais. Talvez repetitivo, mas devemos orar de forma ininterrupta. O próprio Jesus disse, orai sem cessar. Orai sem desanimar. Persevere na oração. Jacó literalmente, o texto fala que ele segurou o anjo. Ele não quis abandonar. Quando ele teve a oportunidade, o anjo ali era o próprio Deus. Será que nós temos nos agarrado a Deus para receber dele aquilo que nós precisamos? Será que nós temos tempo para isso? Será que nós nos debruçamos o tempo suficiente no altar da oração para perceber, ou para Deus perceber realmente que nós precisamos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Devemos orar de forma específica. Não sejamos genéricos nas nossas orações. Isso é muito importante. Especialmente quando se tratar de confissão de pecados. Porque quando nós estamos diante de Deus, irmãos,
nós não nos escondemos de mais ninguém. Eu aconselhava uma pessoa esses dias sobre pecado. Aconteceu. Mas, e agora? Como é que vai ser? Alguém precisa saber? Não, as pessoas saberem não vai te ajudar. O fato é que Deus já sabe. E Ele não sabe agora que você está me contando. Ele sabe no dia que você fez, na hora que você fez. Por incrível que pareça, Ele estava lá. E provavelmente sofrendo e chorando, porque um filho seu estava voltando as costas para Ele, estava pecando contra Ele. Então a nossa oração deve ser específica. Fale claramente com Deus aquilo que lhe aflige. Às vezes nós achamos que é pouco, né? Ou que é muito. Nós cometemos os dois erros, né? Isso é uma coisa tão simples, eu não vou incomodar Deus com isso. Ou então isso é tão grave que eu acho que não tem jeito, Deus não vai fazer. Fale com Deus sobre tudo aquilo que lhe aflige. Conte para Deus todas as suas fraquezas. Conte para Ele todas as suas tentações. É isso que um pai espera de um filho. É isso que um filho espera do pai. Sentar e falar, pai, eu estou apertado. Está acontecendo isso. Eu passei por isso, eu estou passando por isso e o pai vai ajudar. É isso que Deus quer, que nós sejamos específicos, que nós não escondamos nada dele, que nós demonstremos a nossa total confiança nele. Principalmente confesse os seus pecados na oração. Nós aprendemos aqui recentemente sobre isso. Quando nós oramos a palavra de Deus, nós não erramos. Então, confesse os seus pecados na oração. Torne-se íntimo de Deus através da oração. E aí alguém pode falar, mas pastor, eu não consigo orar. Quando eu vou orar, eu não tenho palavras, eu não consigo desenvolver um tempo de oração. A oração, eu falei aqui na terça-feira, é como quando você começa uma amizade. Você conhece uma pessoa, bom dia, boa tarde, parece que vai chover, está tudo bem. A sua conversa é restrita, mas quando você conhece uma pessoa, e você desenvolve uma amizade com essa pessoa, e você desenvolve uma comunhão, uma intimidade com essa pessoa, e que essa pessoa te dá prazer, e que você consegue, ela te ajuda, ela te aconselha, você quer estar com essa pessoa. Aí quando você encontra essa pessoa, 40, 50 minutos, parece que foram 5 minutos de conversa. E o contrário é verdadeiro. Quando você encontra uma pessoa que você não tem relação, que você realmente não tem amizade, não tem conversa, né? Não tem assunto, é a expressão que a gente usa. Aí você fica repetindo sempre a mesma coisa, né? Parece que vai chover. Faz tempo que não chove. Não tem graça, mas quando você conhece a pessoa e quando você conhece Jesus, e quando você conversa com Ele, você começa. Você pode orar pela sua família, você pode orar pelos seus amigos, você pode orar por parentes, pelos companheiros de trabalho, pelos colegas de escola, pelos vizinhos, pelos irmãos da igreja, pelas lideranças espirituais, eu preciso da sua oração, pelas lideranças políticas, pelos missionários novos convertidos, visitantes, enfermos, sem tetos, desviados, drogados, órfãos, viúvos, quantas pessoas nós podemos incluir e quantas situações, aliás, todo e qualquer acontecimento que pode lhe causar algum desconforto, que pode lhe trazer alguma insegurança, deve ser objeto, deve ser alvo da sua oração. Então olhe quanta coisa nós podemos orar. E se você não tem problemas, fala comigo, eu vou passar uma lista dos meus, das dificuldades que eu tenho, das lutas que eu tenho, das tentações que eu sofro, para você orar por mim, para você me ajudar, se é que você não tem tantos problemas assim para colocar diante de Deus. Então, meu conselho para você essa noite, para nós, para mim também vamos nos disciplinar para uma vida de oração. Uma vida de oração verdadeira, uma vida de oração produtiva, uma vida de oração consciente e principalmente com fé. E aqui há um segredo que nós precisamos aprender na oração. Esse é o que nós precisamos aprender antes de tudo. A oração e o pecado nunca viverão juntos no mesmo coração. Enquanto nós abrigarmos pecados na nossa vida, no nosso coração, nós não teremos, de fato, disposição para a oração. Então nós precisamos orar para expulsar todo o pecado, toda a maldade, aquilo que não vem de Deus. E aí nós teremos então o altar, o coração restaurado para nós buscarmos ao nosso Deus. Ou a oração consumirá o pecado, ou o pecado consumirá ou sufocará o nosso tempo de adoração ao Senhor. E eu quero terminar aqui com um testemunho. Talvez você já tenha ouvido falar deste nome. É um missionário chamado Ronaldo Lidório. Em 2016 ele deu uma entrevista para uma rádio e ele disse o seguinte. Ele falou sobre a sua experiência no campo missionário. A igreja em Quechua, no Peru, impactou a minha vida de maneira profunda em 1991. O contexto no qual viviam aqueles irmãos há cerca de uma década era de tremenda opressão terrorista.
Vários pastores e líderes haviam sido mortos e uma onda de agressões dominava as regiões de Huancayo e Ayacucho e outras áreas por onde passamos. Mas a igreja orava e amava Jesus, e isso desafiou-me profundamente. Eu vi pequenas congregações reunidas com as portas fechadas, orando e cantando aos sussurros para não serem descobertos pelos grupos terroristas Sendero Luminoso. Pastores viajando dias e arriscando suas vidas para darem uma palavra de encorajamento ao rebanho que cantavam com alegria o hino, o Senhor é meu pastor, como ninguém. Um dos cultos, sentei-me ao lado de uma senhora que contou-me haver se convertido em 1989 devido a um testemunho do senhor Gonzales, um idoso evangelista que morreu após ser torturado embaixo de uma árvore. Ele teve suas pernas e braços quebrados, mas gritou até a morte: a igreja de Jesus continuará caminhando. Vendo aquilo, ela correu até a igreja e entregou-se ao Senhor. Jesus, sem dúvida, está construindo a sua igreja na terra e os quechuas são um testemunho vivo disso. Certa noite, a sua mãe estava dormindo e de repente foi acordada com um aperto no coração. Ela se levanta, dobra os joelhos, pois sente que deveria interceder pelo seu filho que estava no campo missionário. Na oração ela disse: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas sinto que o meu filho está em perigo e por isso peço que o Senhor o guarde e acampe anjos ao seu redor para o livrar. Mais tarde ela toma conhecimento de que naquela noite, enquanto ela orava, seu filho estava pregando numa igreja quando terroristas invadem o culto, colocam um capuz na sua cabeça e o levam para ser executado. Ele diz que no caminho orou e disse para Deus: Senhor, não me sinto preparado para morrer. Se devo morrer nesta noite, me dê paz. Se me poupares da morte, lhe serei ainda mais fiel e dedicado ao campo missionário. Quando ele estava no paredão para ser fuzilado, ouviu um barulho de carros, muitas vozes falando ao mesmo tempo, e ele não entendeu e não sabe o que aconteceu, mas foi tirado dali e posto em liberdade. Oração. Oração de uma mãe. Então, irmãos, a oração tem poder. A oração lá, quando Abraão orou por Ló, Deus respondeu. Quando Davi orou, Deus respondeu. Esta mãe orou. Deus já respondeu as minhas orações, Deus já respondeu as suas orações. Nós precisamos confiar mais em Deus. O cristão não ora para informar Deus o que ele precisa fazer, ou para informar Deus de coisas que ele não saiba. Nós oramos, e o nosso dever é orar para que o nosso coração se volte para Deus, para que nós possamos verdadeiramente exercitar a nossa fé, nos aproximar dele, recordar das suas promessas, recordar do seu poder, aliviar as nossas ansiedades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E para declarar que nada podemos e nada seremos sem ele. Portanto, nós descansamos no Senhor e esperamos no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar antes de nós encerrarmos o nosso culto desta noite. É óbvio que eu não tenho pretensão de esgotar quais valores são importantes para a igreja, mas Deus colocou no meu coração alertar sobre o valor da família, o valor da palavra, o valor da igreja e o valor da oração. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, reconhecemos nesta noite, Senhor, que o Senhor tem deixado a oração um caminho tão maravilhoso, uma arma tão poderosa, Senhor, para enfrentarmos quaisquer dificuldades, quaisquer lutas, Senhor, em qualquer campo, seja no campo emocional, no campo espiritual, no campo físico, nos relacionamentos, nas finanças, não importa, na família, Senhor, a oração é a arma que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E nós muitas vezes não aprendemos a usar, não queremos usar, não sabemos sequer usar. Que o Teu Espírito Santo coloque em nós o desejo, coloque em nós a disposição, desperte em nós, Senhor, a importância, o valor da oração, para que possamos colocar, Senhor, em prática isso na nossa vida. Que o Senhor possa fazer algo diferente em nós, que o Teu Espírito Santo possa nos mover, Senhor, para a humilhação aos Teus pés, para a busca, Senhor, da Tua presença, e só assim veremos os sinais do Senhor.